Olá, Ana Moura. Olá, Fábio Porchat. Meu nome é Paulo Bernardo, eu moro em Campinas e tenho 62 anos de idade. Há 28 anos atrás eu fui diagnosticado com a doença cardíaca terminal. E meu médico permitiu que eu ficasse a semana do Natal em casa e internar no dia 26 para passar os últimos dias de vida consciente com minha família e se despedir e se confortar com eles. Eu fiz o contrário, eu omiti de minha família a gravidade do problema, não como sendo uma pneumonia, e que o hospital estava cheio e iria internar no dia 26, um dia depois do Natal. Ao meu filho especial, que tinha microcefalia, a deficiência dele era motora e não mental, para ele eu falei a realidade dos fatos. Ele me disse: pai, você não vai morrer, você vai voltar para casa. Eu fiquei em casa aguardando o dia 26 a ser internado. E eu piorava por dia, daí eu comecei a piorar por hora. No dia de Natal eu já não andava e não comia mais. Finalmente fui internado no dia 26 e, e a situação, mesmo no hospital, se agravando. No primeiro dia de visita, os meus familiares descobriram tudo o que eu omiti, que não era uma pneumonia e sim uma doença cardíaca terminal. Aí foi. No dia 31 de dezembro, eu tive um apagão, voltei só no dia 5 de janeiro. E a partir do dia 6 de janeiro até o dia 10 de janeiro, só funcionava o meu cérebro e o meu ouvido. E eu via tudo ao meu redor. Via a insistência e a teimosia do meu médico em manter meus aparelhos ligados, devido ao que eu falava para ele, que eu não poderia morrer, pois tinha um filho especial para mim e criar e cuidar. Eu via todo ao meu redor. Finalmente, no dia 11 de janeiro, que era o dia que eu ia ficar sem antibiótico, eu tive uma EQM. EQM que significa experiência quase morte. Eu fiquei 17 dias nessa condição. Eu vi o que seria minha morte, meu corpo caiu ao solo e eu fiquei flutuando no centro do quarto. Vi o socorro do meu corpo físico, eu vi todo o procedimento dos primeiros socorros, como rasparam a minha cabeça, tiraram a radiografia, colocaram um dreno na minha cabeça, furaram as partes ocas e tiraram o sangue que estavam depositados nessas partes ocas. Quando eles começaram a me entubar, colocaram os tubos na minha garganta e no meu nariz, eu falei, eu não vou ficar mais aqui. Eu não sabia o que iria acontecer, porque eu não tinha conhecimento espiritual dessa situação. Por instinto, eu dei um impulso para cima e passei pela laje, pelo forro, fiquei no teto do hospital. A partir daí, eu via todo esse horizonte dessa terra. Num movimento que eu fiz mais forte à esquerda, eu fui ao outro extremo da terra. Quem me sugava para baixo eram as forças das águas do mar e da maré. Me sugava eu suavemente no litoral. Eu descia numa praia e ficava caminhando, perambulando, até um novo movimento. Qualquer movimento que eu fazia do lado direito ou esquerdo, eu ia para o outro extremo da terra e, novamente, as forças das águas do mar e as forças da maré me sugavam sempre em um litoral. E eu ficava a perambular numa praia. Dessas poucas vezes que aconteceu isso, eu comecei a ter noção de deslocamento. Aí eu ia onde eu queria. Quando eu fui para um local que não tinha essas condições, eu fui perseguido, protegido, esclarecido e convidado, e um convite rumo ao céu, rumo ao infinito, rumo à eternidade, rumo ao dia que nunca termina. Um detalhe, a primeira proteção que eu tive foi do meu primeiro cachorrinho de estimação, que apareceu do nada e me livrou de uma situação que eu só conto pessoalmente. Depois disso, eu fui convidado a fazer essa longa viagem, e essa longa viagem é rumo ao céu, rumo ao infinito, rumo à eternidade. É uma viagem longa, de escuridão massiva e de um frio insano e absurdo. Consumiu boa parte desses 17 dias. Finalmente eu cheguei no destino. É exatamente essa terra toda destruída, sem horizonte, sem cor alguma. Um local denso, que não dá para você correr de tão denso que é o ar. Ali com bilhões e bilhões de pessoas. Depois vários enigmas foram se revelando à minha frente. Depois eu fui reconhecido, perseguido, esclarecido e convidado a ir para um lugar de extrema beleza e paz.
Quando eu estava para me instalar nesse local, eu fui convidado a voltar para cuidar de meu filho especial. Vi toda a minha volta, mas o tempo que eu tenho aqui não dá para falar os detalhes, que essa história é muito gigantesca. Vi toda a minha volta. A hora que eu cheguei aqui, estava sendo batizado. Fui batizado, voltei a falar, voltei a andar. 2 ou 3 dias depois, tive alta. Fizeram todos os exames comigo, e aí eu tive alta sem sequela nenhuma. Quando eu cheguei em casa, meu filho especial falou: pai, eu não falei que você ia voltar? Essa é uma longa história, Porchat, mas eu gostaria de falar a você, esclarecer às pessoas o que é que acontece no primeiro minuto, no primeiro segundo do que seria a morte da gente. Eu desafio qualquer pessoa que tenha conhecimento desse assunto para falar, porque tudo eu provo. Eu tenho prova dos meus amigos e do meu médico. E 6 anos depois, meu filho adoeceu e faleceu. Ele me revelou que veio a esse mundo só para me proteger. E ele deixou provas de coisas divinas. E eu ofereço a você, Porchat, a você e mais uma pessoa, de ver essas provas dessas coisas divinas. Eu só não mostro ostensivamente por causa do preconceito que existe com crianças especiais. Espero que você tenha conhecimento disso, e eu estou à prova de qualquer pessoa para desafiar o contrário. Tá bom? Muito obrigado, espero conhecê-lo. Obrigado.